O termo rema é uma das chaves mais poderosas da engenharia espiritual e da manifestação do reino de Deus, mas também é um dos conceitos mais mal compreendidos dentro do ambiente cristão. Em muitos círculos, rema é apresentado apenas como o oposto de logos, sem que se compreenda a profundidade do seu funcionamento e sua importância para a vida prática do discípulo de Cristo. Para entendermos esse tema de forma mais profunda, precisamos olhar para a origem das palavras utilizadas no Novo Testamento. No grego bíblico existem dois termos principais relacionados à palavra de Deus: logos e rema. Embora ambos sejam traduzidos como palavra, eles representam aspectos diferentes da revelação divina. Logos é a palavra em sua totalidade. É a verdade de Deus registrada nas Escrituras. É o pensamento divino codificado, a revelação escrita, o mapa completo da vontade de Deus para a humanidade. Podemos entender o Logos como a estrutura, o fundamento e a base sobre a qual a fé é construída. Já a rema representa a palavra viva, aplicada e direcionada para um momento específico. É quando uma verdade que está registrada no Logos deixa de ser apenas informação e se torna uma revelação viva dentro do coração. É a palavra iluminada pelo Espírito Santo para uma situação específica da vida. Uma maneira simples de compreender essa diferença é imaginar uma grande represa cheia de água. Toda a água armazenada representa o Logos, contendo enorme potencial e capacidade de gerar energia. O rema seria a abertura das comportas, permitindo que essa energia flua com propósito e produza resultados concretos. O potencial sempre esteve presente, mas agora ele foi liberado para uma aplicação específica. Quando observamos as Escrituras, percebemos que todas as promessas de Deus já estão disponíveis no Logos. A cura, a restauração, a provisão, a direção e a esperança estão registradas na palavra. Entretanto, existe um momento em que o Espírito Santo pega uma dessas promessas e a torna viva para uma circunstância específica da nossa jornada. Nesse instante, o Logos se transforma em rema. Foi por isso que Jesus declarou que o homem não viveria apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A vida espiritual não é sustentada apenas pelo conhecimento intelectual das Escrituras, mas também pela ação contínua do Espírito Santo, trazendo direção, convicção e aplicação prática da verdade divina para cada dia. Ao longo deste estudo, vamos explorar como o Logos se transforma em rema, como a palavra revelada influencia a fé, como ela molda nossos pensamentos, nossas decisões e nossas palavras. E por que compreender esse princípio pode transformar completamente a maneira como nos relacionamos com Deus e com as Escrituras. Prepare seu coração, abra sua mente para a palavra e permita que o Espírito Santo conduza você nesta jornada de descoberta sobre uma das verdades mais poderosas do reino de Deus. A física quântica do rema, o colapso da função de onda. Quando começamos a refletir sobre o rema, percebemos que ele não é apenas um conceito teológico, mas uma experiência espiritual que conecta a verdade de Deus à realidade da vida diária. Dentro das Escrituras, todas as promessas divinas já foram reveladas. A cura, a restauração, a provisão, a direção e a esperança estão presentes na palavra de Deus. Elas existem como parte da vontade revelada do Pai para seus filhos. Entretanto, existe uma diferença entre saber que uma promessa está escrita e experimentar essa promessa, produzindo transformação prática em nossa vida. Muitas pessoas conhecem versículos, decoram textos bíblicos e conseguem citar diversas promessas das Escrituras, mas continuam vivendo dominadas pelo medo, pela dúvida e pela insegurança. Isso acontece porque o conhecimento, por si só, não produz necessariamente convicção. O rema surge quando o Espírito Santo pega uma verdade que já está registrada na palavra e a ilumina de maneira pessoal e específica para uma determinada situação. É como se aquilo que antes estava apenas diante dos olhos passasse a ser enxergado pelo coração. A palavra deixa de ser apenas informação e se transforma em convicção. Foi exatamente isso que aconteceu inúmeras vezes ao longo da história bíblica. Homens e mulheres de Deus receberam direção, coragem e fé, porque uma verdade das Escrituras se tornou viva dentro deles. A partir desse momento, eles não estavam mais apenas repetindo um texto. Estavam respondendo a uma revelação que havia sido gerada pelo Espírito Santo em seu interior. Jesus nos ensinou esse princípio quando declarou que o homem não viveria apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
A vida espiritual não é sustentada apenas pelo conhecimento acumulado, mas pela constante comunicação entre Deus e seus filhos através da sua palavra. O Senhor continua falando por meio das Escrituras, trazendo direção, correção, encorajamento e fortalecimento para cada fase da caminhada cristã. Quando uma verdade bíblica se torna rema, ela produz confiança. A dúvida começa a perder força. O medo deixa de governar as decisões. A esperança é renovada. A fé deixa de ser apenas um conceito teórico e passa a se tornar uma certeza interior. Não porque as circunstâncias necessariamente mudaram naquele instante, mas porque algo mudou dentro da pessoa. Essa é uma das razões pelas quais a meditação nas Escrituras é tão importante. Quanto mais permanecemos diante da palavra, mais espaço damos para que o Espírito Santo revele suas verdades ao nosso coração. O Logos fornece o fundamento. O Rema traz aplicação. O Logos apresenta a promessa. O Rema torna essa promessa viva para o momento presente. Por isso, o objetivo do cristão não deve ser apenas ler a Bíblia, mas permitir que a Bíblia leia seu coração. Não basta acumular informação espiritual. É necessário desenvolver sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra. É nesse encontro entre a verdade revelada e a ação do Espírito que nasce o Rema, a palavra viva que fortalece a fé, transforma a mente e conduz o discípulo em sua jornada com Deus. A terceira parte, referente à espada do Espírito e à neurobiologia do decreto. Quando o apóstolo Paulo descreve a armadura de Deus em Efésios capítulo 6, ele apresenta uma peça que se destaca das demais. Enquanto a maioria dos elementos da armadura possui caráter defensivo, a espada do Espírito é apresentada como uma ferramenta de ação. Paulo declara que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O detalhe interessante é que no texto grego original, a palavra utilizada não é logos, mas rema. Isso significa que Paulo não está se referindo apenas ao conhecimento geral das Escrituras, mas à palavra viva, revelada e aplicada pelo Espírito Santo para uma situação específica. Muitas vezes, os cristãos enfrentam lutas, dúvidas e desafios utilizando apenas informações acumuladas na mente. Conhecem versículos, compreendem doutrinas e possuem conhecimento bíblico, mas encontram dificuldade em transformar esse conhecimento em convicção prática. O resultado é que a palavra permanece apenas no campo intelectual, sem produzir o impacto profundo que Deus deseja realizar no coração. Jesus nos deixou o exemplo perfeito desse princípio durante sua tentação no deserto. Diante de cada ataque do inimigo, ele não entrou em debates filosóficos, nem tentou construir argumentos complexos. Simplesmente respondeu com a verdade de Deus. Repetidamente declarou: "Está escrito." A palavra revelada tornou-se sua resposta para cada mentira apresentada. Esse princípio continua válido para nós. Toda batalha espiritual envolve uma disputa pela verdade que irá governar nossos pensamentos. O medo apresenta sua versão dos fatos. As circunstâncias apresentam outra. As emoções apresentam uma terceira narrativa. Mas o Rema nos reconecta à perspectiva de Deus. Quando uma verdade bíblica se torna rema dentro de nós, algo muda profundamente. Não se trata apenas de compreender uma informação nova. Trata-se de desenvolver uma convicção tão forte que ela começa a influenciar nossos pensamentos, emoções, atitudes e decisões. Aquilo que antes gerava ansiedade passa a ser enfrentado com confiança. O que antes produzia insegurança passa a ser encarado com esperança. É por isso que a palavra viva produz transformação. Ela não atua apenas no nível do conhecimento. Ela alcança o coração. Ela reorganiza prioridades. Ela fortalece a fé. Ela muda a maneira como interpretamos as circunstâncias ao nosso redor. À medida que permanecemos expostos à palavra e sensíveis à ação do Espírito Santo, nossa mente começa a ser renovada. Os padrões antigos de medo, incredulidade e derrota perdem espaço para a confiança nas promessas de Deus. A fé deixa de ser uma tentativa de acreditar em algo e passa a ser uma resposta natural à verdade que foi revelada. Por isso, a espada do Espírito não é simplesmente a Bíblia guardada em uma estante ou um versículo decorado na memória. Ela se manifesta quando a verdade de Deus é recebida, compreendida, acreditada e aplicada sob a direção do Espírito Santo. Nesse momento, a palavra deixa de ser apenas informação e se torna uma ferramenta viva de transformação, capaz de confrontar mentiras, fortalecer a fé e alinhar nossa vida com os propósitos do reino de Deus. A terceira parte, referente à espada do Espírito e à neurobiologia.
Capítulo 4. O processo de incubação. Como o Logos se torna Rema. O início da jornada. Uma das perguntas mais importantes dentro deste estudo é compreender como uma verdade registrada nas Escrituras deixa de ser apenas informação e passa a se tornar uma convicção viva no coração do crente. Em outras palavras, como o Logos se transforma em Rema. Muitas pessoas leem a Bíblia regularmente, participam de cultos, assistem a pregações e estudam diversos temas bíblicos. Ainda assim, nem sempre experimentam a profundidade da transformação que a palavra pode produzir. Isso acontece porque existe uma diferença entre entrar em contato com a verdade e permitir que ela seja assimilada profundamente em nosso interior. O processo pelo qual o Logos se torna Rema não acontece de forma instantânea. Trata-se de uma jornada espiritual que envolve exposição à palavra, meditação, sensibilidade ao Espírito Santo e uma resposta de fé. O contato com o Logos. Tudo começa com o Logos, a palavra escrita. O Logos representa a revelação objetiva de Deus registrada nas Escrituras. É por meio dele que conhecemos o caráter de Deus, seus propósitos, suas promessas e seus princípios para a vida. Toda experiência genuína com Deus precisa estar fundamentada nesse alicerce. O Logos fornece a base sobre a qual a fé é construída. Quando abrimos as Escrituras, ouvimos uma mensagem bíblica ou dedicamos tempo ao estudo da palavra, estamos entrando em contato com esse fundamento. Nesse estágio, recebemos conhecimento, compreensão e informação espiritual. Entretanto, embora esse passo seja indispensável, ele representa apenas o início do processo. A importância da meditação. Após o contato com a palavra, surge uma etapa fundamental, a meditação. Nas Escrituras, meditar não significa esvaziar a mente, mas preencher a mente com a verdade de Deus. Significa refletir, considerar, repetir e permitir que a palavra permaneça diante dos nossos pensamentos por tempo suficiente para moldar nossa maneira de enxergar a realidade. Esse princípio aparece de forma clara na instrução que Deus deu a Josué. O Senhor orientou que o livro da lei não se afastasse da sua boca e que ele meditasse nele dia e noite. O objetivo dessa prática não era apenas memorizar informações religiosas. Deus desejava que sua palavra influenciasse decisões, atitudes, emoções e comportamentos. A meditação cria espaço para que a verdade saia da superfície da mente e alcance regiões mais profundas do coração. A iluminação, produzida pelo Espírito Santo. À medida que permanecemos diante da palavra, algo extraordinário começa a acontecer. O Espírito Santo passa a iluminar aquilo que estamos lendo. Versículos que antes pareciam comuns começam a adquirir profundidade. Promessas que antes eram vistas apenas como declarações gerais passam a ser compreendidas de forma pessoal. Textos conhecidos revelam aplicações que talvez nunca tenham sido percebidas anteriormente. Não se trata de uma nova revelação que contradiz as Escrituras. Trata-se da ação do Espírito Santo tornando viva uma verdade que já estava presente no Logos. Nesse momento, a palavra deixa de ser apenas uma informação registrada em uma página e passa a produzir convicção. Aquilo que antes era apenas conhecido, agora começa a ser compreendido de maneira profunda. Aquilo que antes era apenas estudado, agora passa a ser experimentado. Quando o Logos dá origem ao Rema, é nesse ponto que ocorre a transição entre o Logos e o Rema. O Rema não surge separado da palavra escrita. Ele nasce a partir dela. O Espírito Santo utiliza a verdade revelada nas Escrituras para trazer direção, encorajamento, correção e fortalecimento para situações específicas da vida. Uma promessa bíblica ganha significado para uma circunstância atual. Um princípio das Escrituras oferece direção para uma decisão importante. Uma palavra de esperança fortalece alguém em meio à adversidade. O Logos permanece o mesmo, mas agora aquela verdade está sendo aplicada de maneira viva e pessoal. É isso que caracteriza o Rema. A resposta da fé. Quando a palavra se torna viva dentro de nós, ela naturalmente produz uma resposta. A fé não consiste apenas em acreditar intelectualmente em determinadas informações. A fé responde àquilo que Deus revelou. Por isso, quando uma verdade se torna rema, ela começa a influenciar pensamentos, emoções, decisões e atitudes. A pessoa passa a caminhar de acordo com aquilo que recebeu. Suas escolhas são afetadas. Sua confiança é fortalecida. Sua perspectiva sobre as circunstâncias começa a mudar. Ela não está apenas repetindo um conceito aprendido. Está vivendo uma convicção que foi formada pelo encontro entre a palavra e a ação do Espírito Santo. Uma palavra que se torna vida.
Esse processo explica por que duas pessoas podem ler exatamente o mesmo texto bíblico e obter resultados completamente diferentes. Ambas tiveram acesso ao Logos, mas apenas uma permitiu que a palavra fosse profundamente assimilada, iluminada pelo Espírito Santo e transformada em convicção. Quando isso acontece, a Bíblia deixa de ser apenas um livro de informações religiosas. Ela se torna alimento para a alma, direção para os passos e fundamento para a fé. O Logos continua sendo a base de toda a experiência cristã. Porém, é através do Rema que essa verdade ganha aplicação prática e se torna viva na caminhada diária do discípulo. Depois de compreender como a palavra escrita se transforma em palavra viva, torna-se importante entender o resultado desse processo na formação da mentalidade cristã. No próximo capítulo, Resumo Executivo para a Sua Mentalidade, o estudo reunirá os principais conceitos apresentados até aqui, demonstrando como o Logos e o Rema atuam juntos no desenvolvimento da maturidade espiritual. Parte 5. Resumo executivo para a sua mentalidade. O estudo sobre Rema nos conduz a uma conclusão importante. Existe uma diferença entre possuir acesso a uma verdade e colocá-la em operação. Muitos cristãos passam anos acumulando conhecimento bíblico. Frequentam cultos, participam de estudos, leem livros e aprendem doutrinas importantes. Tudo isso é valioso e necessário. Entretanto, o conhecimento sozinho não produz transformação automática. O Logos representa a herança disponível. É a revelação completa da vontade de Deus registrada nas Escrituras. Nele encontramos promessas, princípios, direção e sabedoria para todas as áreas da vida. O Rema representa a ativação dessa herança. É quando uma verdade deixa de ser apenas algo que sabemos e passa a ser algo que acreditamos, vivemos e aplicamos. Subtema: o Logos como fundamento. Sem o Logos não existe Rema verdadeiro. Toda revelação genuína precisa estar alinhada com a palavra escrita. O Logos estabelece os limites da verdade e protege o cristão contra enganos, interpretações equivocadas e experiências desconectadas das Escrituras. Por isso, o relacionamento com a Bíblia continua sendo indispensável para todo discípulo de Cristo. Subtema: o Rema como aplicação. O Rema não substitui o Logos, ele o aplica. Quando o Espírito Santo ilumina uma passagem bíblica para uma situação específica da vida, aquela verdade se torna viva e pessoal. Nesse momento, a palavra deixa de ser apenas uma informação geral e se transforma em direção prática para o presente. Subtema: conhecimento e transformação. Existe uma grande diferença entre conhecer uma promessa e confiar nela. Muitas pessoas sabem que Deus é provedor. Muitas sabem que Deus cura. Muitas sabem que Deus cuida dos seus filhos. Mas somente quando essas verdades se tornam convicções profundas, elas começam a influenciar decisões, emoções e atitudes. É nesse ponto que o Rema produz transformação. Subtema: o chamado à maturidade. O objetivo deste estudo não é apenas aumentar conhecimento teológico. O objetivo é conduzir o cristão à maturidade espiritual. O filho maduro não vive apenas de informações religiosas. Ele aprende a ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Ele aprende a discernir a verdade em meio às muitas vozes do mundo. Ele aprende a responder em fé àquilo que o Espírito Santo revela. Quanto mais esse processo se desenvolve, mais a vida passa a ser governada pela verdade de Deus e menos pelas circunstâncias. Conclusão da parte: o Logos fornece a base, o Rema traz aplicação. O Logos revela a vontade de Deus. O Rema torna essa vontade viva para o momento presente. O Logos apresenta a herança. O Rema ensina como caminhar nela. Por isso, o cristão maduro não busca apenas acumular conhecimento. Ele busca permitir que a palavra de Deus transforme sua mente, fortaleça sua fé e direcione sua vida diariamente. Na sequência vem a parte 6, o Rema operando no polo negativo, onde o estudo começa a abordar a influência das palavras destrutivas, do medo e das declarações negativas. É uma das partes mais fortes do material. Capítulo 6. O Rema operando no polo negativo. A mesma mecânica, fontes diferentes. Até este ponto do estudo, observamos o Rema atuando como um instrumento de manifestação da verdade, da fé e dos propósitos de Deus. Entretanto, para compreender plenamente esse princípio, é necessário reconhecer que a dinâmica da fala pode operar em direções diferentes, dependendo da fonte que alimenta o coração. Quando uma palavra está alinhada com a verdade de Deus, ela produz encorajamento, direção, esperança e vida.
Porém, quando essa mesma capacidade de comunicação passa a ser alimentada pelo medo, pela incredulidade, pela mentira ou pela destruição, seus efeitos seguem uma direção oposta. A mecânica permanece a mesma. O que muda é a origem da informação que está sendo recebida, acreditada e posteriormente verbalizada. Assim como a fé pode influenciar pensamentos, atitudes e decisões, o medo também pode exercer essa influência. Assim como a verdade pode ser cultivada até se tornar convicção, a mentira também pode ser alimentada até ganhar espaço dentro do coração. Por isso, compreender a origem das vozes que recebemos é uma parte essencial da maturidade espiritual. O peso das palavras nas Escrituras. A Bíblia apresenta as palavras como muito mais do que simples instrumentos de comunicação. Repetidamente, as Escrituras mostram que aquilo que dizemos possui relação direta com aquilo que acreditamos e cultivamos internamente. Jesus ensinou que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Essa declaração revela uma verdade fundamental. As palavras são reflexos daquilo que domina nossos pensamentos e convicções. Em Mateus 26:75, Pedro se lembra da palavra que Jesus havia pronunciado sobre sua futura negação. Aquela declaração permaneceu viva em sua memória até o momento em que encontrou seu cumprimento. Mais adiante, em Mateus 12:36, Jesus faz uma advertência séria ao afirmar que os homens prestarão contas de toda palavra inútil que proferirem. Essas passagens demonstram que Deus atribui importância às palavras humanas. Elas não são tratadas como algo irrelevante ou sem consequências. Pelo contrário, revelam aquilo que está sendo construído dentro do coração. Por essa razão, o discípulo de Cristo é chamado a desenvolver consciência sobre aquilo que fala, sobre aquilo que ouve e sobre as convicções que está permitindo crescer em seu interior. Quando o medo passa a governar a fala. Existe um processo comum na experiência humana. Tudo começa quando uma informação negativa chega até nós. Pode ser uma notícia preocupante, uma crise inesperada, um diagnóstico difícil, uma perda financeira, um problema familiar. Inicialmente, trata-se apenas de uma informação. Entretanto, quando essa informação passa a ocupar continuamente a mente, ela começa a influenciar emoções e pensamentos. A preocupação cresce, a ansiedade aumenta, a insegurança ganha espaço. Com o tempo, aquilo que era apenas uma possibilidade começa a parecer uma certeza. Nesse estágio, a pessoa passa a interpretar a realidade a partir do medo. As circunstâncias passam a ser observadas através de uma lente pessimista. Os desafios parecem maiores. As soluções parecem mais distantes. A esperança perde força. E aquilo que domina o coração, inevitavelmente, começa a aparecer na fala. O processo de incubação da incredulidade. Assim como a fé pode ser fortalecida através da exposição contínua à palavra de Deus, a incredulidade também pode ser fortalecida quando alimentamos continuamente pensamentos negativos. Uma preocupação isolada dificilmente produz grande impacto. Mas quando ela é revisitada diariamente, repetida constantemente e reforçada por emoções intensas, passa a ocupar um espaço cada vez maior dentro da mente. A pessoa começa a imaginar cenários negativos, constrói expectativas pessimistas, antecipa fracassos que ainda nem aconteceram. Gradualmente, aquilo que era apenas uma hipótese transforma-se em convicção. Nesse momento, o medo deixa de ser apenas uma emoção passageira e passa a influenciar decisões, comportamentos e palavras. O coração passa a responder não à verdade, mas àquilo que teme. O reflexo das convicções na linguagem. As palavras revelam aquilo que está sendo cultivado internamente. Por isso, uma pessoa dominada pelo medo frequentemente começa a verbalizar aquilo que acredita. Ela afirma que não conseguirá, declara que não existe solução, repete que tudo dará errado. Anuncia derrotas antes mesmo das batalhas terminarem. Essas declarações não surgem do acaso. Elas são frutos de pensamentos que foram alimentados por tempo suficiente para se transformar em convicções. É por isso que a renovação da mente ocupa um papel tão importante na vida cristã. Antes de transformar as palavras, Deus trabalha nas crenças. Antes de mudar os discursos, Ele deseja transformar os pensamentos. Quando a verdade ocupa o coração, a fala começa a refletir essa transformação. A necessidade de guardar o coração. O livro de Provérbios ensina que devemos guardar o coração acima de todas as coisas, porque dele procedem as fontes da vida. Esse princípio está diretamente relacionado ao tema que estamos estudando. O problema raramente começa na boca. Normalmente ele começa muito antes. Começa nas vozes que escolhemos ouvir.
nas informações que decidimos alimentar, nas crenças que permitimos permanecer em nossa mente. Aquilo que entra repetidamente acaba influenciando aquilo que permanece. E aquilo que permanece acaba influenciando aquilo que falamos. Por essa razão, a vigilância espiritual não se limita às palavras pronunciadas. Ela começa na administração dos pensamentos e das influências que recebem acesso ao coração. O discernimento como ferramenta de proteção. O cristão maduro aprende que nem toda voz merece autoridade. Nem toda informação deve ser aceita como verdade absoluta. Nem toda circunstância tem o direito de definir sua identidade ou seu futuro. Ao longo da caminhada espiritual, torna-se indispensável desenvolver discernimento. Esse discernimento nasce do relacionamento contínuo com a palavra de Deus. Quanto mais alguém conhece o Logos, mais facilmente identifica aquilo que está em desacordo com a verdade. Quanto mais a palavra é iluminada pelo Espírito Santo, mais ela fortalece a fé e protege a mente contra narrativas produzidas pelo medo. A maturidade espiritual não consiste em ignorar a realidade, mas em aprender a interpretá-la à luz da verdade revelada por Deus. Depois de compreender como o medo pode influenciar pensamentos e palavras, surge uma questão igualmente importante. Qual é o impacto das palavras pronunciadas por pessoas que exercem autoridade sobre nós? No próximo capítulo, O Perigo no Ensino e na Mentoria, o estudo examinará como declarações feitas por pais, líderes, mentores e figuras de referência podem influenciar crenças, identidades e trajetórias ao longo da vida. Capítulo 7. A engenharia do rema negativo. O medo é a fé invertida. O rema positivo nasce quando a verdade de Deus encontra espaço no coração humano. A palavra é recebida, meditada, iluminada pelo Espírito Santo e produz fé. A pessoa passa a enxergar a realidade a partir da perspectiva do reino e responde às circunstâncias com confiança naquilo que Deus declarou. Entretanto, existe um processo semelhante operando na direção oposta. Se a fé pode ser alimentada pela verdade, o medo pode ser alimentado pela mentira. Se a convicção pode nascer da palavra de Deus, a insegurança pode nascer da permanência contínua em mensagens que contradizem essa palavra. É nesse contexto que surge a ideia do medo como uma espécie de fé invertida. Não porque possua a mesma natureza da fé bíblica, mas porque exerce influência semelhante sobre a forma como uma pessoa interpreta a realidade, toma decisões e projeta expectativas para o futuro. O processo de incubação do medo. Toda construção interior começa com uma informação, uma notícia negativa, um diagnóstico preocupante, uma perda financeira, uma ameaça, uma experiência traumática. Inicialmente, trata-se apenas de um dado recebido pela mente. O problema surge quando essa informação passa a ocupar continuamente os pensamentos. A pessoa revisita o problema inúmeras vezes, analisa os cenários mais negativos, imagina os piores desfechos, alimenta conversas internas baseadas na derrota. Sem perceber, começa a desenvolver uma relação emocional profunda com aquilo que teme. Aquilo que antes era apenas uma possibilidade, passa a adquirir aparência de certeza. A mente passa a funcionar como uma incubadora. Quanto mais tempo a informação permanece sendo alimentada, mais espaço ela ocupa dentro da estrutura emocional da pessoa. O poder da meditação na direção errada. As Escrituras ensinam repetidamente sobre a importância da meditação na palavra de Deus. Entretanto, muitas pessoas acabam praticando uma forma involuntária de meditação negativa. Elas não meditam na verdade, meditam no problema. Não permanecem na promessa, permanecem na ameaça. Não fortalecem a esperança, fortalecem a preocupação. O resultado é que os pensamentos começam a moldar emoções, e as emoções passam a influenciar comportamentos. A ansiedade cresce, o medo aumenta, a confiança diminui. A perspectiva se torna cada vez mais limitada pelas circunstâncias. A transição do pensamento para a fala. Existe um momento em que aquilo que foi cultivado internamente começa a se manifestar externamente. A pessoa passa a verbalizar aquilo que domina seu interior. Ela diz que não vai conseguir, diz que não existe saída, diz que tudo dará errado, diz que não há esperança. As palavras tornam-se reflexo das crenças que foram construídas ao longo do tempo. Jesus ensinou esse princípio quando afirmou que a boca fala do que está cheio o coração. A fala não cria o conteúdo do coração. Ela revela o conteúdo que já está presente. Por isso, quando alguém vive dominado pelo medo, suas palavras frequentemente refletem essa realidade interior. O exemplo de Jó.
O texto original utiliza a experiência de Jó como ilustração desse princípio. Em Jó 3:25, encontramos a declaração: "Aquilo que eu temia me sobreveio." Independentemente das diferentes interpretações existentes sobre o livro de Jó, a passagem demonstra a profunda relação entre temor, expectativa e percepção da realidade. O medo possui a capacidade de influenciar a maneira como interpretamos acontecimentos, avaliamos possibilidades e reagimos às circunstâncias. Quanto maior o espaço concedido ao medo, maior tende a ser sua influência sobre decisões e comportamentos. A batalha pela fonte da informação. No centro dessa discussão encontra-se uma questão fundamental: qual voz está alimentando nossos pensamentos? A verdade de Deus produz fé. A mentira produz medo. A esperança fortalece. O desespero paralisa. A confiança gera perseverança. A insegurança gera retração. Por essa razão, o cristão precisa aprender a identificar as fontes que estão moldando sua visão de mundo. Nem toda informação merece residência permanente na mente. Nem toda mensagem merece autoridade sobre as emoções. Nem toda voz merece governar as expectativas do coração. A maturidade espiritual inclui a capacidade de filtrar aquilo que ouvimos, pensamos e repetimos para nós mesmos diariamente. Quando a verdade de Deus ocupa esse lugar central, ela passa a reorganizar a maneira como enxergamos os desafios da vida. Mas quando o medo assume essa posição, ele tende a distorcer a percepção da realidade e limitar a capacidade de caminhar pela fé. Ao compreendermos a influência que as palavras exercem sobre a formação da identidade das crenças, surge uma questão ainda mais profunda. O próximo capítulo examinará como declarações repetidas ao longo da vida podem moldar a percepção que uma pessoa possui de si mesma, especialmente quando essas palavras são liberadas por figuras de autoridade, influência e referência emocional. Capítulo 8. O perigo no ensino e na mentoria. O impacto das palavras sobre a identidade. Ao longo da vida, todos nós somos influenciados por palavras. Algumas delas nos fortalecem, encorajam e ajudam a desenvolver confiança. Outras deixam marcas profundas, moldando pensamentos, emoções e percepções, que podem acompanhar uma pessoa durante muitos anos. A influência das palavras torna-se ainda mais significativa quando elas são pronunciadas por pessoas que ocupam posições de autoridade, liderança ou referência emocional. Pais, mães, professores, líderes espirituais, mentores e figuras importantes possuem uma capacidade única de influenciar a formação da identidade daqueles que estão sob seus cuidados. A formação da identidade, através das palavras. Desde a infância, o ser humano aprende quem é através de inúmeros fatores. As experiências vividas, os relacionamentos desenvolvidos e as mensagens recebidas contribuem para a construção da autoimagem. As palavras fazem parte desse processo. Quando uma criança cresce ouvindo encorajamento, orientação e reconhecimento saudável, ela tende a desenvolver uma percepção mais equilibrada de si mesma. Quando cresce ouvindo rejeição, desprezo, humilhação ou críticas constantes, frequentemente enfrenta dificuldades para construir uma identidade saudável. Isso não significa que palavras isoladas determinem completamente o destino de alguém. A vida humana é muito mais complexa do que isso. Entretanto, ninguém pode negar o impacto que mensagens repetidas exercem sobre a maneira como pensamos e nos enxergamos. Por essa razão, as Escrituras atribuem tanta importância ao uso da língua e ao cuidado com aquilo que falamos. O poder das declarações repetidas. Uma característica importante da comunicação humana é a repetição. Uma frase ouvida uma única vez pode ser esquecida rapidamente. Mas quando uma mensagem é repetida durante meses ou anos, ela tende a se tornar parte da estrutura de crenças de uma pessoa. Se alguém cresce ouvindo constantemente que é incapaz, inadequado ou sem valor, existe uma grande possibilidade de que essas mensagens influenciem sua percepção sobre suas próprias capacidades. Com o passar do tempo, a pessoa pode começar a agir de acordo com aquilo que acredita sobre si mesma. Ela evita desafios, recusa oportunidades, desiste antes de tentar. Não porque realmente seja incapaz, mas porque internalizou uma narrativa que limita sua visão da realidade. A responsabilidade de quem ensina. O ensino bíblico não consiste apenas na transmissão de informações. Ele envolve formação, cuidado e responsabilidade. Quem ensina, influencia. Quem lidera, influencia. Quem aconselha, influencia. Por isso, Tiago dedica grande atenção ao poder da língua e alerta sobre os efeitos que as palavras podem produzir. O objetivo desse alerta não é gerar medo ao falar, mas desenvolver consciência.
Cada palavra possui potencial para construir ou destruir, para encorajar ou desanimar, para aproximar ou afastar, para curar ou ferir. Essa responsabilidade torna-se ainda maior quando existe confiança entre quem fala e quem ouve. Pais e filhos. Um exemplo prático. Um dos ambientes onde essa influência se torna mais evidente é a família. Os pais ocupam um papel fundamental na formação emocional dos filhos. A maneira como corrigem, orientam e encorajam contribui significativamente para o desenvolvimento da identidade infantil. Quando a correção é acompanhada de amor, sabedoria e propósito, ela produz crescimento. Quando é dominada pela ira, pela humilhação ou pela desvalorização constante, pode gerar feridas profundas. Por isso, a Bíblia orienta os pais não apenas a disciplinar, mas também a criar seus filhos na instrução e na admoestação do Senhor. O objetivo da autoridade bíblica nunca é destruir a identidade de alguém. É fortalecê-la e direcioná-la para o propósito de Deus. A importância da verdade na formação humana. Ao observarmos o ministério de Jesus, percebemos que ele frequentemente chamava as pessoas para além das limitações que elas enxergavam em si mesmas. Pedro era impulsivo, mas Jesus enxergava uma rocha em formação. Gideão se via como o menor de sua casa, mas Deus o chamou de homem valente. Jeremias se considerava jovem demais, mas Deus revelou um propósito muito maior para sua vida. Esses exemplos demonstram um princípio importante. A verdade de Deus possui poder para restaurar identidades distorcidas. Quando alguém passa anos acreditando em mentiras sobre si mesmo, o encontro com a verdade pode iniciar um processo profundo de renovação da mente. A renovação da mente e da identidade. Paulo ensina em Romanos que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Essa transformação não acontece instantaneamente. Ela é um processo. À medida que a pessoa conhece a verdade de Deus, antigas crenças começam a ser confrontadas. Narrativas limitantes perdem força. Conceitos equivocados sobre si mesmas são substituídos pela perspectiva das Escrituras. Gradualmente, a identidade deixa de ser construída apenas sobre experiências passadas e passa a ser fundamentada naquilo que Deus declara. É nesse ambiente que ocorre verdadeira restauração. Não pela simples repetição de frases positivas, mas pela substituição de mentiras por verdades alinhadas com a palavra de Deus. Quando compreendemos o impacto das palavras sobre a identidade, torna-se natural perguntar como o cristão deve responder às vozes negativas, às críticas destrutivas e às mensagens que tentam enfraquecer sua fé. O próximo capítulo abordará justamente essa questão, explorando como o filho maduro aprende a filtrar essas influências e permanecer firmado na verdade que recebeu de Deus. Capítulo 9. A vacina do filho maduro. Ao longo dos capítulos anteriores, vimos que existem inúmeras vozes disputando espaço na mente humana. Algumas comunicam verdade, esperança e direção. Outras alimentam medo, confusão, insegurança e incredulidade. Diante dessa realidade surge uma pergunta essencial. Como o cristão pode permanecer firme em meio a tantas influências conflitantes? A resposta não está no isolamento completo do mundo, nem na tentativa de ignorar os problemas da vida. A maturidade espiritual não consiste em fingir que as dificuldades não existem. Ela consiste em aprender a interpretar a realidade a partir da perspectiva de Deus, sem permitir que as circunstâncias assumam o lugar da verdade. É nesse contexto que surge a figura do filho maduro, alguém que desenvolveu discernimento suficiente para reconhecer quais vozes merecem ser ouvidas e quais devem ser rejeitadas. A diferença entre ouvir e concordar. Todo ser humano está exposto a informações diariamente. Notícias, opiniões, diagnósticos, críticas, comentários, experiências. Ninguém consegue impedir completamente que essas mensagens cheguem aos seus ouvidos. Entretanto, existe uma diferença significativa entre ouvir uma informação e concordar com ela. Jesus ouviu as tentações apresentadas pelo inimigo no deserto. Os discípulos ouviram inúmeras ameaças durante o crescimento da igreja primitiva. Os profetas ouviram mensagens de oposição ao longo de seus ministérios. A questão nunca foi a existência das vozes, mas a autoridade concedida a elas. O filho maduro aprende que nem toda voz merece concordância. Nem toda opinião merece aceitação. Nem toda mensagem merece residência permanente em sua mente. O desenvolvimento do discernimento espiritual. O discernimento não surge instantaneamente. Ele é desenvolvido através da convivência constante com a palavra de Deus.
Quanto mais alguém conhece as Escrituras, mais facilmente reconhece quando uma ideia está alinhada ou desalinhada com a verdade. Esse processo funciona de maneira semelhante ao treinamento de alguém que trabalha identificando moedas falsas. O foco principal não está em estudar todas as falsificações possíveis. O foco está em conhecer profundamente a moeda verdadeira. Quando a verdade é conhecida em profundidade, os desvios tornam-se mais fáceis de perceber. Da mesma forma, o cristão amadurece quando conhece cada vez mais o caráter de Deus, seus princípios e seus propósitos revelados nas Escrituras. Esse conhecimento fortalece sua capacidade de discernir aquilo que merece ser recebido e aquilo que deve ser rejeitado. A proteção da mente. Uma das batalhas mais intensas da vida cristã acontece no campo dos pensamentos. É na mente que crenças são construídas. É na mente que dúvidas são alimentadas. É na mente que decisões começam a ser formadas. Por essa razão, Paulo enfatiza a necessidade de renovar a mente e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O objetivo não é eliminar a capacidade de pensar criticamente. Pelo contrário, é desenvolver uma mente capaz de avaliar todas as coisas à luz da verdade de Deus. Quando pensamentos de derrota surgem, o filho maduro aprende a confrontá-los com a verdade. Quando pensamentos de condenação aparecem, ele os compara com aquilo que as Escrituras ensinam sobre graça, perdão e redenção. Quando pensamentos de medo tentam dominar seu coração, ele busca fortalecer sua confiança na fidelidade de Deus. A resposta às vozes contrárias. Isaías declara que toda língua que se levantar contra o povo de Deus será condenada. Esse princípio aponta para uma postura ativa diante das acusações, mentiras e mensagens destrutivas. O filho maduro não vive reagindo emocionalmente a cada crítica ou opinião negativa. Ele aprende a filtrar, analisa, discerne e avalia, e então decide conscientemente qual informação merece permanecer. Essa postura produz estabilidade. Em vez de ser conduzido por cada nova circunstância, ele permanece ancorado em convicções construídas sobre fundamentos mais sólidos. A autoridade da verdade. A maturidade espiritual não elimina desafios, não remove automaticamente os problemas, não impede a existência de crises. O que ela faz é mudar o ponto de referência a partir do qual a vida é interpretada. O filho maduro não define a verdade pelas circunstâncias. Ele avalia as circunstâncias à luz da verdade. Isso não significa negar a realidade. Significa reconhecer que a realidade observável não é a única fonte de orientação para a vida. A palavra de Deus continua sendo o fundamento sobre o qual a fé, a esperança e a perseverança são construídas. É por isso que o cristão maduro aprende a retornar constantemente às Escrituras. Não para fugir da realidade, mas para enxergá-la com clareza. Não para ignorar os problemas, mas para enfrentá-los sem perder a perspectiva do reino. A caminhada da maturidade. O crescimento espiritual é uma jornada contínua. Cada experiência oferece oportunidades para desenvolver discernimento. Cada desafio oferece oportunidades para fortalecer a fé. Cada situação difícil oferece oportunidades para escolher qual voz terá autoridade sobre o coração. Com o passar do tempo, o discípulo amadurece. Ele deixa de ser conduzido apenas pelas emoções do momento. Deixa de depender exclusivamente das circunstâncias favoráveis. E aprende a permanecer firme, mesmo quando enfrenta períodos de incerteza. Essa estabilidade não nasce da autoconfiança. Ela nasce da confiança em Deus e na verdade revelada em sua palavra. Depois de compreender como o filho maduro aprende a filtrar vozes e permanecer firme na verdade, o estudo avança para exemplos concretos encontrados nas Escrituras. No próximo capítulo, observaremos situações em que palavras de fé, direção e autoridade produziram impactos profundos na história bíblica, permitindo visualizar de forma prática os princípios que temos estudado até aqui. Capítulo 10. Exemplos bíblicos da operação do rema no polo positivo. Depois de compreendermos os fundamentos do logos, do rema, da influência das palavras, do papel da fé e da maturidade espiritual, torna-se importante observar como esses princípios aparecem na narrativa bíblica. As Escrituras não apresentam apenas conceitos teóricos. Elas registram acontecimentos concretos em que homens e mulheres responderam à direção de Deus e testemunharam transformações significativas em suas circunstâncias. Ao analisarmos esses relatos, percebemos um padrão recorrente. Deus comunica sua vontade, o ser humano responde em obediência, e essa resposta produz efeitos que ultrapassam as limitações naturais da situação.
O decreto sobre as leis da natureza. Elias. Um dos exemplos mais conhecidos encontra-se no ministério do profeta Elias. Em um período marcado pela idolatria e pelo afastamento espiritual de Israel, Elias compareceu diante do rei Acabe e anunciou que não haveria chuva nem orvalho sobre a terra durante determinado tempo, exceto conforme a palavra que havia sido declarada. A narrativa demonstra o papel central da obediência profética. Elias não estava simplesmente expressando uma opinião pessoal sobre as condições climáticas. Ele estava comunicando uma mensagem que acreditava ter recebido de Deus. O impacto dessa declaração foi profundo. A seca afetou a economia, a agricultura, o abastecimento e a vida cotidiana da nação. O episódio tornou-se um marco na história de Israel, porque evidenciou a autoridade do Senhor acima dos falsos deuses adorados pelo povo. Mais tarde, quando chegou o momento determinado por Deus, Elias novamente orou e anunciou a chegada da chuva. O mesmo profeta que havia declarado a seca, agora testemunhava a restauração da fertilidade da terra. Esse relato destaca a importância da obediência à direção divina e da confiança naquilo que Deus comunica aos seus servos. A palavra sobre os ossos secos. Ezequiel. Outro exemplo marcante encontra-se no livro do profeta Ezequiel. O profeta recebeu uma visão extraordinária de um vale repleto de ossos secos. A cena representava um quadro de morte, derrota e ausência de esperança. Humanamente falando, não havia possibilidade de restauração. Entretanto, Deus conduz Ezequiel a observar aquela realidade e faz uma pergunta surpreendente. Filho do homem, poderão viver estes ossos? A resposta do profeta revela humildade e dependência. Senhor Deus, tu sabes. Em seguida, Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos. À medida que a palavra é proclamada, a visão descreve um processo de restauração. Os ossos se unem, os tendões aparecem, a carne cobre os corpos e, finalmente, o fôlego de vida é concedido. O propósito central da visão não era ensinar uma técnica de transformação da realidade, mas revelar o poder de Deus para restaurar aquilo que parecia completamente perdido. Através dessa imagem, Israel recebia esperança em meio ao exílio e à aparente impossibilidade de recuperação nacional. A palavra que chamou Lázaro para fora. O ministério de Jesus também apresenta diversos exemplos da autoridade da palavra. Entre eles, destaca-se a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia vários dias. A situação era considerada irreversível pelos que estavam presentes. Marta e Maria expressaram sua dor e lamentaram o que havia acontecido. Mesmo diante daquele cenário, Jesus direcionou o olhar das pessoas para algo maior do que as circunstâncias visíveis. Depois de agradecer ao Pai, ele se dirigiu ao túmulo e chamou Lázaro pelo nome. A narrativa registra que aquele que estava morto saiu do sepulcro. O foco principal desse milagre não está apenas na restauração da vida física de um homem, mas na revelação da autoridade de Cristo sobre a morte e na demonstração de que nada está além do alcance do poder de Deus. A figueira e a autoridade de Jesus. Outro episódio frequentemente citado ocorre quando Jesus encontra uma figueira sem frutos. Após observar a árvore, ele pronuncia palavras de juízo sobre ela. Posteriormente, os discípulos percebem que a figueira havia secado. O episódio desperta questionamentos e gera ensinamentos importantes sobre fé, autoridade espiritual e confiança em Deus. Mais uma vez, a narrativa bíblica enfatiza que as palavras de Jesus estavam conectadas à sua perfeita comunhão com o Pai e ao cumprimento dos propósitos divinos. Não se trata de um uso arbitrário da autoridade, mas da manifestação da vontade de Deus através da vida do Filho. O padrão presente nos relatos bíblicos. Quando observamos esses exemplos em conjunto, percebemos alguns elementos recorrentes. Primeiro, a iniciativa sempre parte de Deus. Segundo, existe uma resposta humana de fé, obediência ou proclamação. Terceiro, o resultado final aponta para a glória de Deus e para a confirmação de seus propósitos. Esses relatos não foram registrados apenas para impressionar o leitor. Eles foram preservados para fortalecer a confiança do povo de Deus e demonstrar que o Senhor continua soberano sobre todas as circunstâncias. Ao mesmo tempo, eles nos lembram que a verdadeira autoridade espiritual não nasce da vontade humana, mas do relacionamento com Deus e da submissão à sua palavra. Depois de examinar exemplos em que a palavra esteve associada à restauração, à direção e à manifestação dos propósitos divinos, torna-se importante observar relatos que apresentam o outro lado dessa realidade.
O próximo capítulo analisará situações em que palavras associadas à incredulidade, ao engano, à acusação ou à destruição produziram consequências significativas na história bíblica. Capítulo 11. Exemplos bíblicos da operação do rema no polo negativo. Ao longo das Escrituras, encontramos diversos relatos que demonstram o poder da palavra sendo utilizado de forma alinhada aos propósitos de Deus. No entanto, a Bíblia também registra situações em que palavras associadas ao medo, à rebelião, à incredulidade, à acusação ou ao engano produziram consequências profundas na vida de indivíduos, famílias e até mesmo de nações inteiras. Esses relatos servem como advertência e ensino. Eles mostram que a linguagem humana não é um elemento neutro dentro dos relacionamentos. As palavras podem fortalecer a fé, mas também podem alimentar o medo. Podem transmitir esperança, mas também podem espalhar desânimo. Podem aproximar as pessoas de Deus ou contribuir para afastá-las da verdade. Balaão e Balaque, a tentativa de transformar palavras em armas. Um dos episódios mais conhecidos envolvendo a influência das palavras encontra-se na história de Balaão e Balaque. O rei Balaque observava o crescimento e o avanço do povo de Israel com preocupação. Temendo o que poderia acontecer, decidiu procurar Balaão, um homem reconhecido por sua influência espiritual, para que amaldiçoasse Israel. A intenção do rei era clara. Ele acreditava que palavras pronunciadas por alguém considerado espiritualmente influente poderiam enfraquecer o povo e favorecer seus próprios interesses. Entretanto, o relato bíblico demonstra que Deus não permitiu que Balaão utilizasse sua posição para agir contra os propósitos divinos. Sempre que tentava pronunciar palavras de maldição, acabava proclamando bênçãos sobre Israel. Esse episódio destaca um princípio importante. Nenhuma palavra possui autoridade superior à vontade de Deus. A intenção humana pode tentar utilizar a linguagem para promover destruição, mas a soberania divina permanece acima de qualquer tentativa de manipulação espiritual. A sentença impensada de Jacó. Outro relato frequentemente mencionado ocorre durante o conflito entre Jacó e Labão. Quando Labão acusa alguém do acampamento de ter roubado seus ídolos domésticos, Jacó responde com firmeza, declarando que aquele que estivesse com os objetos não deveria permanecer vivo. O problema é que Jacó desconhecia que Raquel havia levado os ídolos. A narrativa prossegue e, posteriormente, Raquel morre ao dar à luz. Ao longo da história da interpretação bíblica, muitos estudiosos têm refletido sobre a relação entre a declaração de Jacó e os acontecimentos posteriores. Independentemente das diferentes conclusões possíveis, o relato serve como um lembrete da importância da prudência ao falar. Palavras pronunciadas impulsivamente podem gerar consequências relacionais, emocionais e espirituais difíceis de reparar. Por isso, as Escrituras repetidamente incentivam o autocontrole, a sabedoria e a reflexão antes de falar. A multidão diante de Pilatos. Outro momento marcante acontece durante o julgamento de Jesus. Enquanto Pilatos tenta se desvincular da responsabilidade pela condenação, a multidão reage assumindo para si mesma a responsabilidade pelo sangue de Cristo. A declaração registrada no Evangelho tornou-se objeto de inúmeras reflexões ao longo da história cristã. O episódio revela como emoções intensas, pressão coletiva e influência de lideranças podem conduzir grupos inteiros a declarações que não compreendem plenamente. A narrativa funciona como um alerta sobre o perigo das decisões impulsivas e da capacidade que multidões possuem de agir movidas por sentimentos momentâneos, em vez de discernimento e verdade. O relato dos espias e a linguagem da incredulidade. Um dos exemplos mais claros da influência das palavras encontra-se na história dos 12 espias enviados à Terra Prometida. Todos viram a mesma terra. Todos observaram os mesmos desafios. Todos encontraram os mesmos habitantes. Entretanto, retornaram com interpretações diferentes da realidade. Josué e Caleb reconheceram os obstáculos, mas mantiveram a confiança na promessa de Deus. Os outros espias concentraram sua atenção nas dificuldades e transmitiram ao povo uma mensagem dominada pelo medo. Suas palavras produziram desânimo coletivo. A nação passou a enxergar a situação a partir da perspectiva da derrota. Como consequência, uma geração inteira deixou de entrar na Terra Prometida. Esse episódio demonstra como a forma de interpretar e comunicar a realidade pode influenciar profundamente comunidades inteiras, além como instrumento de destruição. O livro de Tiago dedica atenção especial ao poder da língua.
O autor compara a língua a uma pequena chama capaz de incendiar uma grande floresta. A imagem é extremamente significativa. Palavras aparentemente pequenas podem produzir efeitos muito maiores do que imaginamos. Uma mentira pode destruir reputações. Uma acusação injusta pode romper relacionamentos. Uma fofoca pode dividir comunidades. Uma declaração precipitada pode gerar conflitos duradouros. Por essa razão, Tiago enfatiza a necessidade de domínio próprio e sabedoria no uso da fala. A verdadeira maturidade espiritual não se manifesta apenas no conhecimento adquirido, mas também na maneira como esse conhecimento influencia aquilo que dizemos. O contraste entre os dois polos. Ao observar os exemplos positivos e negativos apresentados até aqui, percebemos um contraste importante. Nos relatos em que a palavra foi utilizada para promover vida, restauração e direção, encontramos fé, obediência e alinhamento com os propósitos de Deus. Nos relatos em que a palavra esteve associada à destruição, ao engano ou ao desânimo, encontramos medo, impulsividade, incredulidade ou rebelião. Esse contraste reforça uma verdade central do estudo. Aquilo que ocupa o coração inevitavelmente influencia a fala, e aquilo que influencia a fala frequentemente afeta decisões, relacionamentos e caminhos futuros. Por isso, compreender o poder das palavras não é apenas uma questão de comunicação, é uma questão de formação espiritual, discernimento e maturidade. Depois de analisar exemplos bíblicos que ilustram tanto o uso construtivo quanto o uso destrutivo das palavras, o estudo se aproxima de uma reflexão mais prática e pessoal. No próximo capítulo, veremos como esses princípios se aplicam ao cotidiano e por que a vigilância sobre aquilo que ouvimos, acreditamos e falamos continua sendo um aspecto essencial da caminhada cristã. Capítulo 12. O Código de Alerta para nós. Ao longo deste estudo, observamos diferentes exemplos bíblicos envolvendo a influência das palavras, a importância da fé, o papel da verdade e a necessidade de discernimento. Vimos homens e mulheres que responderam à voz de Deus e testemunharam transformação. Também analisamos situações em que o medo, a incredulidade e decisões impulsivas produziram consequências dolorosas. Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. O que essas histórias têm a dizer para nós hoje? A resposta começa com o reconhecimento de que a batalha espiritual não acontece apenas em grandes eventos ou momentos extraordinários. Ela acontece diariamente, muitas vezes de forma silenciosa, através das ideias que aceitamos, das crenças que cultivamos e das palavras que escolhemos repetir. A vida é construída por pequenas decisões. Muitas pessoas imaginam que as grandes mudanças da vida acontecem apenas em momentos decisivos. Entretanto, a maior parte da formação espiritual ocorre através de pequenas escolhas repetidas diariamente. A escolha do que ouvir, a escolha do que acreditar, a escolha do que alimentar na mente, a escolha do que falar. Essas decisões parecem simples quando observadas isoladamente, mas ao longo do tempo exercem enorme influência sobre a direção da vida. Da mesma forma que um navio altera completamente seu destino através de pequenos ajustes de rota, o ser humano constrói seu futuro através das decisões que toma continuamente. Por isso, a vigilância espiritual não é uma prática ocasional. Ela se torna um estilo de vida. As vozes que disputam nossa atenção. Vivemos em uma época marcada pelo excesso de informação. Nunca houve tantas vozes competindo pela atenção humana. Notícias, redes sociais, influenciadores, especialistas, comentadores, líderes, amigos, familiares. Opiniões surgem de todos os lados, disputando espaço na mente e no coração das pessoas. Em meio a esse cenário, torna-se cada vez mais importante desenvolver a capacidade de discernimento. Nem toda voz está interessada na verdade. Nem toda opinião conduz à sabedoria. Nem toda mensagem promove crescimento espiritual. O cristão maduro aprende a avaliar aquilo que recebe. Ele não aceita automaticamente tudo o que ouve. Também não rejeita tudo indiscriminadamente. Ele examina, compara, reflete e procura alinhar sua percepção com os princípios revelados na palavra de Deus. A necessidade de filtrar antes de repetir. Um dos grandes desafios da vida moderna é a velocidade com que as informações são compartilhadas. Muitas vezes as pessoas repetem mensagens sem analisá-las, compartilham opiniões sem examiná-las. Adotam narrativas sem questioná-las. Entretanto, as Escrituras constantemente nos convidam à prudência. O sábio ouve antes de responder, observa antes de concluir, examina antes de decidir. Esse princípio também se aplica às palavras que pronunciamos.
Nem tudo o que pensamos deve ser dito. Nem toda emoção deve ser verbalizada imediatamente. Nem toda reação impulsiva deve encontrar espaço em nossa fala. A maturidade espiritual inclui a capacidade de desacelerar, refletir e permitir que a sabedoria governe nossas respostas. O que está enchendo o coração? Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Essa afirmação continua sendo uma das ferramentas mais importantes para a autoavaliação espiritual. Quando observamos nossas palavras, frequentemente encontramos pistas sobre aquilo que está dominando nossos pensamentos. Se existe excesso de medo, provavelmente existe uma fonte alimentando esse medo. Se existe excesso de ansiedade, talvez seja necessário identificar o que está produzindo essa ansiedade. Se existe excesso de desesperança, pode ser o momento de revisar quais vozes estão influenciando a percepção da realidade. Da mesma forma, quando a fé, a esperança, a confiança e a gratidão aparecem com frequência, normalmente revelam um coração que está sendo nutrido por fontes saudáveis. Essa análise não deve ser realizada com condenação. Ela deve ser feita com honestidade e disposição para crescer. O convite à vigilância. A vigilância espiritual não significa viver em estado permanente de tensão. Também não significa suspeitar de tudo e de todos. O verdadeiro significado da vigilância bíblica está relacionado à consciência. É a capacidade de permanecer atento àquilo que está influenciando a mente, o coração e as decisões. É reconhecer que pensamentos possuem consequências, que crenças moldam comportamentos, que palavras influenciam relacionamentos e que escolhas repetidas constroem caminhos. Quando essa consciência é desenvolvida, o cristão passa a viver de maneira mais intencional. Ele deixa de ser conduzido apenas pelas circunstâncias externas e passa a responder à vida a partir de convicções mais profundas. A responsabilidade de quem influencia outros. Outro aspecto importante desse alerta diz respeito à influência que exercemos sobre as pessoas ao nosso redor. Todos influenciam alguém. Pais influenciam filhos. Líderes influenciam liderados. Professores influenciam alunos. Amigos influenciam amigos. Mesmo aqueles que não ocupam posições formais de liderança comunicam valores através de suas palavras e atitudes. Por essa razão, o cuidado com a fala não é apenas uma questão individual. É também uma responsabilidade relacional. Aquilo que dizemos pode fortalecer alguém em um momento difícil. Pode encorajar uma pessoa a continuar. Pode restaurar esperança. Pode transmitir sabedoria. Ou pode produzir o efeito oposto. As Escrituras nos convidam a utilizar esse potencial de forma consciente e responsável. Depois de refletirmos sobre a importância da vigilância, do discernimento e da responsabilidade pessoal diante das palavras, chegamos a um dos pontos centrais de todo este estudo. O próximo capítulo aprofundará o ensino de 1 Coríntios 14:10 e examinará o significado das muitas vozes presentes no mundo, mostrando por que o discernimento espiritual é indispensável para quem deseja viver guiado pela verdade. Capítulo 13. 1 Coríntios 14:10. E as muitas vozes do mundo. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma declaração que à primeira vista parece simples. No entanto, quando observada com atenção, ela revela um princípio extremamente importante para a vida cristã. Paulo afirma que existem muitas espécies de vozes no mundo e que nenhuma delas é sem significado. Essa observação foi feita dentro de um contexto relacionado à comunicação, à compreensão da mensagem e à edificação da igreja. Contudo, seu alcance vai muito além daquele momento específico. Ela nos ajuda a compreender uma realidade que continua presente em todas as épocas. O ser humano está constantemente exposto a múltiplas vozes competindo por sua atenção. A realidade das muitas vozes. Desde os primeiros capítulos deste estudo, vimos que a vida é marcada por processos contínuos de influência. Ninguém vive isolado. Todos somos impactados por informações, experiências, opiniões e mensagens vindas das mais diversas fontes. Algumas dessas vozes comunicam sabedoria, outras comunicam medo, algumas promovem esperança, outras alimentam desânimo. Algumas apontam para a verdade, outras produzem confusão. O ponto central da observação de Paulo é que nenhuma dessas vozes é neutra. Toda mensagem carrega uma intenção. Toda comunicação transmite valores. Toda informação possui potencial para influenciar pensamentos, emoções e decisões. Por isso, discernir aquilo que ouvimos torna-se uma responsabilidade espiritual. A voz como portadora de significado.
Quando Paulo afirma que nenhuma voz é sem significado, ele está chamando atenção para o fato de que toda comunicação transmite algo. Mesmo quando não percebemos conscientemente, as mensagens recebidas estão contribuindo para a formação de nossa visão de mundo. Uma notícia pode influenciar nosso nível de esperança. Uma conversa pode fortalecer ou enfraquecer nossa confiança. Uma opinião repetida constantemente pode moldar a maneira como enxergamos determinadas situações. Uma palavra de encorajamento pode transformar completamente o dia de alguém. Da mesma forma, uma palavra destrutiva pode deixar marcas profundas. As vozes que ouvimos participam ativamente da construção daquilo que acreditamos. É por isso que a Bíblia dá tanta importância à sabedoria, ao discernimento e à escolha cuidadosa das influências que permitimos entrar em nossa vida. O ambiente de disputa pela atenção. Vivemos em uma geração caracterizada por uma quantidade sem precedentes de estímulos. A cada momento surgem novas informações, novas opiniões, novos debates, novas interpretações da realidade. As redes sociais ampliaram ainda mais esse cenário. Hoje, uma única pessoa pode consumir em algumas horas mais informações do que indivíduos de outras épocas recebiam em vários dias. Isso cria um ambiente onde a atenção se tornou um dos recursos mais disputados da existência humana. Diversas vozes desejam determinar o que devemos pensar, sentir, temer, desejar ou valorizar. Por essa razão, a capacidade de selecionar aquilo que merece nossa atenção tornou-se uma habilidade indispensável. Quem não aprende a filtrar as influências externas corre o risco de viver reagindo continuamente às pressões do ambiente. A diferença entre informação e sabedoria. Um dos grandes desafios da atualidade é que o aumento da informação não produziu automaticamente aumento de sabedoria. Saber mais não significa necessariamente viver melhor. Conhecer mais dados não significa possuir mais discernimento. A sabedoria bíblica envolve a capacidade de interpretar corretamente aquilo que recebemos. Ela permite distinguir entre aquilo que é útil e aquilo que é prejudicial, entre aquilo que aproxima de Deus e aquilo que afasta, entre aquilo que fortalece a fé e aquilo que alimenta a confusão. Por isso, o cristão maduro não mede a qualidade de uma mensagem apenas pela sua popularidade ou pelo número de pessoas que a repetem. Ele a compara com os princípios revelados na palavra de Deus, a voz do mundo e a voz de Deus. Ao longo da história bíblica, encontramos diversos exemplos de pessoas que precisaram escolher qual voz seguir. Noé ouviu a voz de Deus quando ninguém mais acreditava. Abraão ouviu a voz de Deus quando não enxergava todas as respostas. Moisés ouviu a voz de Deus em meio às limitações que enxergava em si mesmo. Os profetas frequentemente precisaram permanecer fiéis à verdade, mesmo quando ela era rejeitada pela maioria. Os apóstolos continuaram anunciando o evangelho, mesmo diante da oposição de autoridades políticas e religiosas. Esses exemplos revelam um princípio importante. A verdade nem sempre será a voz mais alta. Muitas vezes ela será a voz mais firme, a voz mais constante, a voz que permanece quando todas as outras se mostram insuficientes. Por isso, a maturidade espiritual não consiste apenas em ouvir a voz de Deus ocasionalmente. Consiste em aprender a reconhecê-la em meio ao ruído produzido pelas inúmeras vozes presentes no mundo. A necessidade de escolher quem terá autoridade. Todos ouvem muitas vozes, mas nem todas as vozes recebem autoridade. Essa é a diferença fundamental. O cristão não controla todas as mensagens que chegam aos seus ouvidos, mas pode decidir quais delas terão influência sobre suas crenças e decisões. Essa escolha acontece diariamente, através das leituras que realiza, das conversas que cultiva, dos conteúdos que consome, dos valores que adota, das verdades que decide preservar em seu coração. Com o passar do tempo, essas escolhas moldam a maneira como a vida é interpretada. E a forma como a vida é interpretada influencia diretamente a maneira como ela é vivida. Depois de compreender que existem muitas vozes competindo por nossa atenção e que cada uma delas busca influenciar nossa percepção da realidade, torna-se necessário examinar um fenômeno ainda mais profundo: a tendência humana de entrar em sintonia com determinadas mensagens. O próximo capítulo abordará o perigo da ressonância e mostrará como crenças repetidamente alimentadas podem fortalecer ou enfraquecer a forma como enxergamos a nós mesmos, os outros e a própria ação de Deus em nossa vida. Capítulo 14. O perigo da ressonância. Ao longo deste estudo, vimos que existem muitas vozes atuando constantemente ao nosso redor.
Algumas comunicam verdade, esperança e direção. Outras comunicam medo, insegurança, confusão e incredulidade. No entanto, compreender que essas vozes existem é apenas parte da questão. O próximo passo é entender por que algumas delas exercem tanta influência sobre determinadas pessoas. Nem toda mensagem produz o mesmo efeito em todos os indivíduos. Duas pessoas podem ouvir exatamente a mesma notícia e reagir de maneiras completamente diferentes. Duas pessoas podem enfrentar a mesma dificuldade e desenvolver perspectivas opostas sobre o futuro. Duas pessoas podem receber a mesma promessa bíblica e responder a ela com níveis muito diferentes de confiança. Isso acontece porque a influência de uma mensagem não depende apenas do que é ouvido, mas também daquilo que já está sendo cultivado internamente. O que alimentamos tende a ganhar força. Existe um princípio observado tanto na vida espiritual quanto na experiência humana em geral. Aquilo que recebe atenção constante tende a crescer em influência. Pensamentos repetidos tornam-se mais familiares. Crenças frequentemente reforçadas tornam-se mais sólidas. Ideias constantemente revisitadas passam a parecer cada vez mais verdadeiras. Esse processo ocorre de maneira gradual. Raramente alguém muda completamente sua forma de pensar de um dia para o outro. Normalmente, a transformação acontece através de pequenas exposições repetidas ao longo do tempo. É por isso que as Escrituras enfatizam tanto a importância de guardar o coração e renovar a mente. Aquilo que ocupa espaço contínuo em nossos pensamentos acaba moldando nossa percepção da realidade. A formação dos padrões mentais. Com o passar do tempo, todos nós desenvolvemos padrões de interpretação. Esses padrões funcionam como filtros através dos quais observamos o mundo. Algumas pessoas desenvolvem uma tendência maior para enxergar oportunidades. Outras desenvolvem uma tendência maior para enxergar ameaças. Algumas cultivam esperança diante das dificuldades. Outras esperam constantemente pelo pior cenário possível. Esses padrões não surgem do nada. Eles são construídos através das experiências vividas, das mensagens recebidas, das crenças adotadas e das interpretações que fazemos da realidade. Por isso, aquilo que ouvimos repetidamente possui enorme potencial para fortalecer determinadas formas de pensar. Quando alguém passa anos alimentando pensamentos de derrota, esses pensamentos tendem a se tornar familiares. Quando alguém passa anos fortalecendo sua confiança em Deus, essa confiança tende a se tornar mais natural diante das dificuldades. O papel da repetição. A repetição é uma das ferramentas mais poderosas no processo de formação de crenças. Por essa razão, a educação utiliza repetição. O treinamento utiliza repetição. O discipulado utiliza repetição. Os hábitos são construídos através da repetição. As Escrituras também apresentam esse princípio de forma clara. O povo de Israel era constantemente lembrado das obras de Deus. Os pais eram orientados a ensinar seus mandamentos aos filhos continuamente. Os salmos frequentemente repetem verdades fundamentais sobre o caráter do Senhor. Jesus repetia ensinamentos importantes em diferentes ocasiões. A repetição fortalece aquilo que permanece diante da nossa atenção. Por isso, torna-se importante observar quais mensagens estamos reforçando diariamente em nossa mente. Quando a mente entra em sintonia, à medida que determinadas crenças são fortalecidas, elas começam a influenciar a forma como interpretamos novas informações. Passamos a prestar mais atenção naquilo que confirma aquilo que já acreditamos. Damos maior peso às informações que se alinham aos nossos pensamentos predominantes. Esse fenômeno ajuda a explicar por que pessoas diferentes podem enxergar a mesma situação de formas tão distintas. Quem está dominado pelo medo tende a interpretar acontecimentos através das lentes da ameaça. Quem está fortalecido pela esperança tende a perceber possibilidades mesmo em cenários difíceis. Quem está preso à incredulidade frequentemente encontra razões para duvidar. Quem está fortalecido pela confiança encontra motivos para perseverar. É nesse sentido que podemos compreender o perigo da ressonância. Aquilo que recebe concordância constante tende a ganhar cada vez mais influência sobre a forma como enxergamos a vida. A necessidade de renovação contínua. Por essa razão, a renovação da mente não é um evento isolado. Ela é um processo contínuo. Todos os dias novas informações chegam, novos desafios surgem, novas interpretações disputam espaço em nossos pensamentos. Sem renovação constante, torna-se fácil retornar a padrões antigos de pensamento. É por isso que o relacionamento com a Palavra de Deus não deve ser tratado como uma atividade ocasional.
A exposição contínua às Escrituras fortalece a capacidade de enxergar a realidade através da perspectiva do reino. Ela corrige distorções, confronta mentiras, fortalece a esperança, amplia o discernimento e ajuda o cristão a permanecer firme mesmo em períodos de grande pressão. A escolha diária da sintonia. Em última análise, cada pessoa está continuamente escolhendo quais mensagens receberão maior espaço em sua vida. Essas escolhas nem sempre acontecem de forma consciente, mas seus efeitos são reais. Os conteúdos consumidos, as conversas cultivadas, os ambientes frequentados, as leituras realizadas, as verdades meditadas. Tudo isso contribui para moldar a direção dos pensamentos. E os pensamentos, com o tempo, influenciam decisões, comportamentos e relacionamentos. Por isso, a vigilância espiritual não se resume a evitar influências negativas. Ela também envolve o compromisso intencional de fortalecer aquilo que é verdadeiro, justo, puro, amável e digno de louvor, conforme ensina o apóstolo Paulo. Depois de compreender como determinadas mensagens podem ganhar força através da atenção contínua e da repetição, chegamos ao último tema do desenvolvimento deste estudo. O próximo capítulo examinará a função do filho maduro como filtro de frequência, mostrando como a maturidade espiritual capacita o cristão a discernir as vozes ao seu redor e permanecer firmemente alinhado à verdade de Deus. Capítulo 15. A função do filho maduro como filtro de frequência. Ao longo deste estudo, vimos que existem muitas vozes atuando simultaneamente no mundo. Algumas comunicam a verdade de Deus, outras transmitem medo, confusão, engano ou incredulidade. Também observamos que a influência dessas vozes depende, em grande parte, do espaço que recebem dentro da mente e do coração. Diante dessa realidade, surge uma questão fundamental. Como o cristão pode permanecer firme em meio a tantas mensagens conflitantes? A resposta está na maturidade espiritual. O filho maduro não é alguém que vive isolado das influências externas. Também não é alguém que nunca enfrenta dúvidas, desafios ou pressões. O filho maduro é aquele que aprendeu a discernir as vozes que o cercam e a filtrar aquilo que recebe. Por essa razão, podemos compreender a maturidade espiritual como a capacidade de funcionar como um filtro de frequência. A necessidade de filtrar. Em um ambiente repleto de sinais, apenas aquilo que é selecionado produz influência significativa. Esse princípio pode ser observado em diversas áreas da vida. Uma estação de rádio transmite inúmeras frequências ao mesmo tempo. Entretanto, o receptor somente reproduz aquela para a qual foi ajustado. Da mesma forma, o ser humano está constantemente exposto a inúmeras mensagens. Mas nem todas precisam ocupar espaço em sua mente. Nem todas precisam se transformar em crenças. Nem todas precisam influenciar decisões. O filho maduro compreende essa realidade. Ele não tenta absorver tudo. Ele aprende a selecionar. Ele desenvolve critérios. Ele examina as mensagens recebidas à luz da verdade revelada por Deus. Esse processo não produz ignorância. Produz discernimento. Discernimento não é desconfiança permanente. Existe uma diferença importante entre discernimento e desconfiança. A pessoa desconfiada rejeita tudo. A pessoa ingênua aceita tudo. O filho maduro faz algo diferente. Ele avalia, observa, examina, compara e então decide. Essa postura aparece repetidamente nas Escrituras. Os bereanos foram elogiados porque ouviam atentamente aquilo que era ensinado, mas examinavam diariamente as Escrituras para verificar se aquelas coisas eram realmente verdadeiras. O exemplo demonstra equilíbrio. Eles não rejeitavam automaticamente o ensino recebido. Também não o aceitavam cegamente. Eles verificavam, conferiam, discerniam. Essa continua sendo uma das marcas da maturidade espiritual. A centralidade da palavra de Deus. Para que exista um filtro confiável, é necessário possuir uma referência segura. Sem uma referência, qualquer voz pode parecer correta. Qualquer argumento pode parecer convincente. Qualquer narrativa pode parecer verdadeira. É por isso que o Logos permanece no centro de todo este estudo. A palavra de Deus funciona como o padrão de avaliação. Ela oferece os princípios pelos quais pensamentos, emoções, doutrinas e experiências podem ser examinados. Quanto mais profundamente alguém conhece as Escrituras, maior se torna sua capacidade de identificar distorções. A verdade passa a servir como instrumento de discernimento. O erro não é reconhecido apenas porque parece estranho. Ele é reconhecido porque contradiz aquilo que Deus revelou. Essa é uma das razões pelas quais a maturidade espiritual está intimamente ligada ao conhecimento e à prática da palavra. O papel do Espírito Santo.
Ao mesmo tempo, o discernimento não depende apenas do intelecto humano. As Escrituras ensinam que o Espírito Santo conduz os filhos de Deus em toda a verdade. Ele ilumina a compreensão, produz sensibilidade espiritual, ajuda a perceber aquilo que muitas vezes não seria identificado apenas através da análise racional. Essa atuação não substitui as Escrituras, pelo contrário, ela fortalece a compreensão correta das Escrituras. O Espírito Santo não conduz o cristão para longe da verdade revelada. Ele o conduz para mais perto dela. É nessa interação entre palavra e espírito que o discernimento amadurece. O filho maduro aprende a ouvir, aprende a examinar, aprende a perceber e aprende a responder com sabedoria. A estabilidade do filho maduro. Uma das características mais evidentes da maturidade é a estabilidade. Pessoas imaturas tendem a oscilar constantemente. São conduzidas por cada nova opinião, por cada nova tendência, por cada nova circunstância, por cada novo medo, por cada nova promessa aparentemente atraente. O filho maduro desenvolve firmeza. Isso não significa inflexibilidade ou orgulho, significa possuir fundamentos sólidos. Quando surgem crises, ele permanece firme. Quando surgem pressões, ele permanece equilibrado. Quando surgem vozes conflitantes, ele continua ancorado na verdade. Essa estabilidade não é resultado da força humana. Ela nasce da confiança construída ao longo do relacionamento com Deus. Quanto mais alguém conhece seu caráter, mais segurança encontra para permanecer firme, mesmo em ambientes de incerteza. O chamado dos filhos de Deus. Desde o início deste estudo, temos refletido sobre a manifestação dos filhos maduros. Essa manifestação não está relacionada apenas a dons, habilidades ou conhecimento teológico. Ela está relacionada ao caráter, ao discernimento, à capacidade de representar corretamente os valores do reino. O mundo não necessita apenas de pessoas capazes de repetir informações religiosas. Necessita de homens e mulheres que saibam distinguir a verdade do engano, a esperança do desespero, a fé do medo, a voz de Deus das inúmeras vozes que disputam a atenção humana. Esse é um dos grandes chamados da maturidade espiritual. Tornar-se alguém capaz de permanecer alinhado à verdade mesmo quando o ambiente ao redor aponta em outra direção. E ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Depois de percorrer toda esta jornada, desde a compreensão do Logos e do Rema até o discernimento das muitas vozes presentes no mundo, chegamos ao encerramento deste estudo. No capítulo final, reuniremos os principais princípios apresentados ao longo da caminhada e refletiremos sobre o chamado de Deus para uma geração de filhos maduros, firmados na verdade, guiados pelo Espírito e preparados para manifestar sua vontade na terra. Capítulo 16. Conclusão geral do estudo. Ao longo desta jornada, exploramos um dos temas mais profundos relacionados à comunicação espiritual, a formação da fé e a manifestação da maturidade cristã. Partimos da compreensão do Logos como a palavra revelada de Deus e avançamos até o entendimento do Rema como a aplicação viva dessa verdade na experiência cotidiana do crente. Vimos que o Logos representa o fundamento seguro sobre o qual toda a vida espiritual é construída. É nele que encontramos a revelação do caráter de Deus, seus propósitos, suas promessas e seus princípios eternos. Sem o Logos não existe referência confiável. Sem o Logos não existe critério para discernir a verdade do erro. Também compreendemos que o Rema não substitui o Logos. Ele nasce do Logos. Surge quando a palavra escrita é iluminada pelo Espírito Santo e se torna uma convicção viva dentro do coração humano. Nesse momento, aquilo que antes era apenas informação transforma-se em direção, fé, entendimento e resposta prática. Ao examinarmos esse processo, observamos que a transformação espiritual não acontece de maneira automática. Existe uma jornada entre ouvir a palavra e vivê-la. Essa jornada passa pela meditação, pela renovação da mente, pela atuação do Espírito Santo e pela disposição de responder em obediência àquilo que Deus revela. Também analisamos a relação entre as palavras e a formação da realidade interior. As Escrituras demonstram repetidamente que aquilo que ocupa o coração influencia aquilo que é falado. E aquilo que é falado frequentemente influencia decisões, relacionamentos e caminhos futuros. Por essa razão, dedicamos atenção especial ao tema do Rema, operando no polo negativo. Vimos que o medo, a incredulidade e as mentiras podem seguir uma dinâmica semelhante à da fé.
ocupando espaço na mente através da repetição, da meditação contínua e da aceitação de narrativas contrárias à verdade de Deus. Aprendemos que o medo frequentemente começa como uma informação, transforma-se em preocupação, cresce através da atenção constante e, finalmente, passa a influenciar a forma como uma pessoa interpreta a realidade e se comunica. Essa compreensão nos levou a refletir sobre a responsabilidade daqueles que ensinam, lideram e influenciam outras pessoas. As palavras possuem potencial para fortalecer identidades ou enfraquecê-las. Podem restaurar ou ferir. Podem encorajar ou desanimar. Por isso, a maturidade cristã exige responsabilidade no uso da linguagem e sensibilidade em relação ao impacto que nossas palavras produzem na vida dos outros. Observamos ainda que o filho maduro não vive à mercê de todas as vozes que encontra pelo caminho. Ele desenvolve discernimento. Aprende a ouvir sem concordar automaticamente. Aprende a examinar aquilo que recebe. Aprende a comparar todas as coisas com a verdade revelada por Deus. Os exemplos bíblicos analisados ao longo deste estudo reforçaram essa realidade. Vimos Elias anunciando a seca e posteriormente a chuva. Vimos Ezequiel profetizando sobre o vale de ossos secos. Vimos Jesus chamando Lázaro para fora do túmulo. Vimos manifestações da autoridade de Deus produzindo vida, restauração e esperança. Também observamos exemplos que funcionam como alertas. A tentativa de Balaque de utilizar palavras como instrumento de destruição, a declaração precipitada de Jacó, a influência da incredulidade no relatório dos espias, a força destrutiva da língua descrita por Tiago. Cada um desses relatos nos recorda que as palavras não são neutras, elas carregam significado, influência e consequências. Ao estudarmos 1 Coríntios 14:10, ampliamos ainda mais essa compreensão. Paulo nos lembra que existem muitas vozes no mundo e que nenhuma delas é sem significado. Essa verdade é particularmente relevante para os dias atuais. Vivemos cercados por informações, opiniões, narrativas, ideologias, mensagens que disputam nossa atenção a cada instante. Nesse contexto, torna-se indispensável desenvolver discernimento espiritual. Nem toda voz merece autoridade. Nem toda mensagem merece concordância. Nem toda informação merece residência permanente em nossa mente. O perigo da ressonância nos mostrou que aquilo que alimentamos tende a ganhar força. Pensamentos repetidos tornam-se crenças. Crenças fortalecidas moldam percepções. E percepções influenciam decisões. Por isso, a renovação da mente não é um evento isolado. É uma prática contínua. Um compromisso diário de alinhar pensamentos, emoções e convicções com a verdade de Deus. Chegamos então à figura central deste estudo, o filho maduro. O filho maduro não é definido apenas pelo conhecimento que possui, não é definido apenas pelos dons que manifesta, não é definido apenas pelo tempo de caminhada cristã. Ele é definido por sua capacidade de permanecer alinhado à verdade. Ele conhece a palavra, discerne as vozes ao seu redor, reconhece a atuação do Espírito Santo, filtra influências, permanece firme mesmo em ambientes de pressão, e aprende a viver a partir da perspectiva do reino de Deus. Esse é o chamado apresentado pelas Escrituras, uma geração que não seja conduzida pelo medo, que não seja moldada pelas mentiras do mundo, que não seja governada pelas circunstâncias, mas que seja formada pela verdade, fortalecida pela fé e guiada pelo Espírito. Em última análise, todo este estudo aponta para uma realidade maior. Deus continua chamando seus filhos à maturidade. Continua chamando seu povo a conhecer profundamente sua palavra. Continua chamando homens e mulheres a desenvolver discernimento em meio às muitas vozes do mundo. Continua chamando a igreja a viver não apenas de informação, mas de revelação aplicada, de fé viva e de obediência prática. Quando o Logos é recebido, quando o Rema é compreendido, quando a mente é renovada e quando o coração permanece sensível ao Espírito Santo, o resultado é uma vida cada vez mais alinhada aos propósitos de Deus. E é justamente essa vida madura, firmada na verdade e governada pelo reino, que as Escrituras apresentam como a manifestação dos filhos de Deus na terra.